Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Estou sempre aqui com muitas dicas no cultivo de Phalaenopsis para todos vocês e todos os dias trazendo um assunto relacionado ao cultivo das Phalaenopsis. Então você que não curtiu, não compartilhou ainda esse vídeo, deixa seu like, né? Curte, se inscreve, compartilha para que o canal possa crescer e alcançar outras pessoas. Todos os dias tem sempre muitas perguntas de como eu cultivo essas plantas, como eu replanto. E eu estou sempre mostrando aí variedades de cultivo, né? Não que eu faça cultivo com variedade, eu cultivo sempre na semidroponia, mas eu vou mostrando aí, de acordo com o que as pessoas vão pedindo, formas de cultivo variadas, tá? Até porque depende muito da região da pessoa para se adaptar a cada cultivo. O meu cultivo hoje é na semidroponia, como todo mundo sabe, e tem dado muito certo aqui para mim. E eu vejo que é um cultivo que dá certo na maioria das regiões do Brasil. Então vale muito a pena você fazer uma experiência com as suas plantas e ir passando algumas delas para a semidroponia, para você ver a evolução que acontece. Uma das perguntas que me fizeram é como que eu fiz para poder ter uma coleção tão grande de Phalaenopsis. Eu confesso para você que algumas plantas eu comprei floridas, né? Pela beleza da floração e do vegetal, mas algumas eu fui comprando plantas para recuperar, plantas de mudas, porque aí você vai aumentando rapidamente a sua coleção. Na parte de mudas é bom porque as mudas, geralmente a gente encontra mudas que são pré-adultas e rapidamente elas vão crescer, porque a Phalaenopsis ela tem um ciclo vegetativo muito acelerado. Então você compra uma mudinha hoje pré-adulta, em 6 meses você já vê a primeira floração, então vale muito a pena. E como você não consegue muitas das vezes escolher qual que é a planta que você está comprando, né? Vem mudas variadas. Quando começa a abrir, vai vir algumas repetidas sim, mas você acaba que tendo aí outras plantas sem ser repetidas. E aí você vai catalogando, vendo qual que é o nome, e você vai ver rapidamente que a sua coleção vai aumentar. Recentemente eu comecei a vender algumas Phalaenopsis e eu tô com um kit muito grande de mudas. E nesse caso você pode escolher quais que são as mudas que você quer que vá na sua caixa, tá? Você tem que escolher, é um kit com 4 e você consegue escolher quais são as cores das Phalaenopsis que você está levando, tá? Então é muito bom. O kitzinho tá bem barato. Os interessados podem me chamar aí no 35 99211 0913 que eu te passo a foto das mudas e te passo também a foto da cor das flores para que você possa tá escolhendo. Quando você opta para ter uma quantidade de plantas, o legal é você avaliar antes quanto de planta você consegue estar cuidando, né, no dia a dia, porque as Phalaenopsis requer um cuidado, requer rega, requer adubação, e aí gradativamente, ao longo do tempo, a nossa quantidade de plantas ela vai aumentando, né? Mas a gente nunca para perceber até quanto a gente vai poder ter de cuidado com essas plantas, né? Porque são plantas que precisam de um cuidado. Precisa de fungicida, precisa de adubação, precisa de água. E também tem a questão do espaço, né? Outra dica para você conseguir aumentar a sua coleção é você ir comprando plantas sem floração. Quando passa a florada, e aí você vai passando nos gardens, e geralmente tem plantas de R$10, plantas de R$20. Eu mesmo sempre consigo comprar aqui plantas para recuperar, que eles falam, né? Mas sempre vem com vegetal bonito, e aí a coleção aumenta. Só que nesse caso você não pode escolher a cor da flor, né? O cultivo também, um bom cultivo, que eu falo, para aumentar a sua coleção, é não deixar suas plantas morrerem, né? As plantas que você já tem. Porque muita gente tem bastante planta, mas todo dia morre uma. Então tem que sempre cuidar aí da questão fúngica, né? Porque essas Phalaenopsis costumam pegar sempre muito ácaro, muito fungo. Então se você não está cuidando, acontece de você ir perdendo plantas. E quanto mais você perde, menos você tem.
os cuidados são sempre os mais básicos, né? A iluminação correta que você tem que ter no seu orquidário. E aí isso vai depender muito do local onde você mora, tá? Porque muita gente fala, Phalaenopsis gosta de um sombrite de 80%. No geral, 80%. Mas tem pessoas que moram em região que o sol é mais forte ou que o orquidário está num local onde pega muito mais luminosidade, muito mais sol o dia inteiro, que esse sombrite tem que ser aumentado. Às vezes 2 sombrites de 80%, um em cima do outro. E aí você vai vendo, porque a cor da folha tem que ser uma cor não tão verde escuro e não tão verde claro, porque a Phalaenopsis ela gosta de um ambiente com menos luminosidade para que não venha agredir as folhas, né? Vendo essa questão da luminosidade, que às vezes sempre alguém mostra para mim o seu cultivo e eu vejo que a luminosidade está ruim. E aí as plantas não florescem mesmo, porque plantas que emitem floração precisam de uma luminosidade solar. Elas precisam, não só solar, né, mas precisam de uma luz. Porque a gente também tem plantas em luz artificial. Muita gente tem, até eu também tenho. E aí precisa de uma luminosidade para poder florescer. Então se você coloca num local muito escuro, a planta vai até vegetar muito bem, mas ela não consegue florescer, porque precisa ser induzido uma luminosidade para que essa planta possa florir. Então, você que tem as suas plantas no local onde não está muito iluminado, precisa fazer a troca, ou colocar no local onde a luminosidade solar chegue, lógico, a luz filtrada, chegue até onde a sua planta está, ou você tem que colocar lâmpadas no ambiente para que fique bem claro. Tem que ser aquelas lâmpadas fluorescentes, tá? Não pode ser lâmpadas que esquentam, para que você possa ter uma luminosidade, oferecer uma luminosidade aí para as suas plantas e elas possam florescer. Eu diria que o fator luz é um dos mais importantes para que você possa ter floração aí no seu orquidário, tá? Depois disso, você vem a rega, que essas plantas gostam muito de umidade e geralmente eu peço para as pessoas replantarem essas plantas sem musgo, né, para que elas possam controlar a questão da umidade. Não pode, por mais que ela goste de umidade, ela não é uma planta que gosta de viver encharcada, tá? Até na semi-hidroponia você não pode ficar sempre fazendo regas. Você vai ter que deixar a raiz ir lá para o fundo do vaso e começar a sugar a água que já tem no vaso e só repor a água do fundo do vaso quando tiver acabada, né? Quando você perceber que a água lá do fundo acabou. E aí você vem fazendo uma nova rega para juntar uma água ali no fundo. Mas em outro substrato, como o esfagno, você não consegue controlar a umidade. E aí as plantas começam a apodrecer. Retirando essa parte da umidade, vem também a questão da nutrição das plantas, que ela precisa de uma adubação bem balanceada para que ela possa crescer, enraizar, florescer, dar novas folhinhas. Então é tudo um processo que você vai aprendendo ao longo da vida, que você vai cultivando essas plantas. E é para isso que tem os canais, né? Você vai se adequar a um canal, você vai ver qual canal você se adapta melhor ao seu cultivo, para que você possa estar entregando tudo para sua planta, para que você possa vir ter floração, raízes bonitas, folhinhas novas acontecendo, e a planta se sinta num ambiente onde ela possa estar vegetando naturalmente, para que ela possa entregar tudo que você espera dela, né? Que é floração, que é enraizamento, que são folhinhas novas e tudo mais que você espera dessa planta. No quesito floração, a Phalaenopsis, ela surpreende muito, porque além do tanto de cores que ela tem, ainda tem os tamanhos que são muito variados, micro, mini, mid, grande, gigante. Então tem sempre esses tamanhos e flores de muitas cores, de cores muito variadas, que a gente vai vendo aí que a coleção só aumenta por conta disso, porque são muitas cores e você vai se fascinando, né, a cada dia
que você vê uma cor nova, uma cor que foi está sendo lançada, você tem a intenção de ter essa planta na sua casa e a sua coleção tende a aumentar. Por isso que eu falei para você da questão de você comprar mudas, né? Porque as mudas vão te dando aí um leque de oportunidade ainda maior pela questão do preço. E quando você encontrar alguém que tem mudas e você ainda pode escolher a cor da planta, a cor da flor que vai vir, isso te ajuda ainda mais. Porque você pode estar aí pegando um catálogo de plantas com flores variadas e formar o seu kit e estar aí aumentando a sua coleção com plantas variadas, né? As Phalaenopsis são plantas que ficam muito tempo florida, mas para isso também você tem que saber ter um cultivo bom, tá? Não pode deixar o vento ficar incidindo sobre elas, porque o vento, quando bate nesses botões ou na floração, ele tende a ressecar muito. Então você tem que estar protegendo o seu orquidário dos 4 lados de frente aí das suas Phalaenopsis, para que a incidência de vento não seja muito forte sobre as flores, sobre as folhas e sobre os botões, porque isso acontece que a planta vai abortar os botões vão amarelar e vão murchar e acabar morrendo. E as flores que já estão abertas murcham mais rápido, né? Então você sempre tem que vir aí com uma proteção. O sombrite, ele protege bastante, tá? Aí nesse caso pode ser um sombrite de 50% mesmo, porque tem que passar também uma ventilação, pouca, mas tem que passar, porque senão acontece outras pragas. Aí a planta já não seca, e aí começa a criar cochonilha no substrato, nas flores, começa a criar tripos, fungo, porque o cuidado tem que ser no geral. Então é por isso que você todos os dias tem que estar aí aprendendo sobre o cultivo das FAOs, né? Para que você possa estar entregando para suas plantas uma qualidade no cultivo, para que você tenha florações e a floração dure. Porque o que tem de melhor é você poder ter essas florações por bastante tempo, né? Porque você já espera muito tempo para suas plantas poderem florescer. Então, quando elas florescem, o ideal é que elas fiquem assim, ó, floridas por muito tempo. Eu tenho muitas aqui que florescem por mais de um ano, fica com essa floração, e eu tenho essa decoração. E o que acontece? O orquidário ele vai ficando todo florido, ó, porque as flores não passam, você cultiva bem, você mantém a floração, então vai dando espaço para que outras plantas floresçam também, e aí o seu jardim vai ficando assim todo florido. Onde você olhar vai ter floração. Onde começa uma floração e a floração começa a passar, você vai vendo que vai vindo novos botões e esses botões vão abrindo. Então, e aí quando esses botões começarem a abrir, vai começando a surgirem novas artes. E assim vai uma coisa sucessiva. Então sempre, ó, os botões aqui já estão prestes a abrir e aí já tá vindo uma nova hastezinha ali. E aí, enquanto essas flores estão se mantendo, novos botões ó, já estão madurando para abrir. E você tem sempre grandes florações, um espaço sempre muito florido, por conta dessa evolução das plantas. Quando você tem muitas plantas, a flor da Phalaenopsis, ela dura bastante, ela consegue ficar esperando as outras plantas que estavam no seu processo vegetativo emitirem novas hastes florais, e aí com o tempo todas elas se juntam e vão formando aí um grande jardim florido para a gente poder ficar admirando o dia todo aqui, né? Muita gente fala que o cultivo de Phalaenopsis é complicado. Ele tem um pouco de complicação, né? Ele tem um cultivo que requer sim um cuidado. Você tem que ficar sempre de olho aí o que está acontecendo, tanto nas folhas, como no substrato, como nas flores, que geralmente a cochonilha ela nasce aqui na parte de trás, ó, ela fica nesse cantinho aqui e a gente não consegue ver. E aí, ó, as plantas tudo saudáveis, ó, não tem nada, ó. Por mais que seja amontoado, você não vê cochonilha, nem trips.
A tríplice é um insetinho que fica no meio da flor, que vai comendo toda a flor e as flores começam a passar rápido, né? Então, o que fazer para que você não tenha esse problema? Você sempre tem que estar à frente dessas pragas. Sempre tem que estar um tempo à frente, né? E como é que você faz isso? Prevenindo, tá? Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas estarem usando é o enxofre toda semana. E aí muita gente me pergunta, mas eu vi na embalagem do enxofre que você só pode passar uma vez a cada 15 dias, se você vai dar aí intoxicação nas plantas. Gente, se a intoxicação realmente por enxofre acontecesse, todas as minhas plantas eu já tinha perdido, porque eu já faço isso há mais de 10 anos. Toda semana eu passo enxofre nas minhas plantas. Se você olhar, todas as folhas estão manchadas, ó. Eu não me incomodo, tem pessoas que tem problema visual quando vê essas folhas todas manchadas, mas eu mesmo não tenho problema com isso. Eu acho até bonito, né? Eu gostaria de ficar só verde? Gostaria. Mas eu sei que se ficar só verde, eu não estou protegendo as minhas plantas, tá? E o enxofre, ele é uma adubação, ele é um fungicida, ele é um inseticida. Então é mais fácil você se acostumar com a presença do enxofre nas suas folhas, com essas manchinhas nas suas folhas, do que você perceber que você não vai conseguir manter as suas flores, que a sua planta sempre vai estar com fungo, vai estar com tripes, vai estar com cochonilha, né? Tem que falar no fungo, porque quando dá o fungo, a planta já morre. Você já perde a planta aí logo rápido e não tem como você recuperar mais. Então, o ideal é que você mantenha a aplicação com enxofre para que você não venha sofrer com esses problemas. E o enxofre, ele é muito baratinho, tá? Vem um pacote com uma caixa com 4 pacotes de 30 gramas e você faz essa compra uma vez, você vai usar esse enxofre por mais de um ano. Então o custo do benefício do enxofre, ele é muito alto, porque você tem sempre plantas sadias aí, sem ataque de nada, sem usar nada tóxico, né? Porque o enxofre, ele quase não tem cheiro. Algumas pessoas têm alergia, mas você põe uma máscara, uma luva, mas ele é uma coisa natural. Então você está passando um produto natural nas suas plantas, que naturalmente vai cuidar delas, tanto na parte de adubação, quanto na parte de proteção. Então é muito bom a gente poder estar usando o enxofre aí. A adubação você tem que sempre ver a questão de que adubo você vai usar, né? Tem muitos adubos no mercado, mas a gente vê que a gente tem, às vezes, tem um adubo que não é completo e a gente tem que ficar intercalando, né? Com outros adubos para poder ter o resultado esperado. E você pegando um adubo que tem todos os macro e micronutrientes todos juntos, com uma fórmula bem balanceada, você acaba reduzindo essa necessidade, retirando, na verdade, da sua vida, essa necessidade de ficar usando muita coisa e passa a usar uma adubação somente. Então isso é muito prático. É por isso que eu falo do adubo que eu uso aqui, que é o Fertiplus. Muita gente está usando e ele realmente traz muitos benefícios para as plantas, tá? Enraiza rápido, cresce rápido e é tudo numa adubação só. Você não tem que ficar toda semana fazendo uma adubação diferente. E você percebe a melhoria do desenvolvimento das suas plantas em pouquíssimas semanas. Você já vê que começa uma folhinha nova, já começa a sair uma raizinha nova. E isso é maravilhoso, você encontrar um adubo que faça tudo isso para você rapidamente, né? Porque a gente tem outras coisas para fazer, tem outras preocupações com as nossas Phalaenopsis, e quando você encontra uma adubação que vai te entregar tudo isso numa única aplicação, já facilita muito a vida da gente. A questão dos vasos é uma questão bem particular. Tem gente que tem tempo de ficar regando mais as plantas, tá? E aí você pode estar cultivando onde você desejar. Quem tem mais tempo pode ficar cultivando em pedra brita, em argila expandida, na madeira, porque você vai regar mais vezes. Mas quem não tem, vai optar por um cultivo que fique um pouco mais úmido sem encharcar, para que as regas possam ser mais
espaçadas, né? Que é o caso que acontece aqui comigo, da semi-hidroponia. Mas o cultivo, para dar certo, ele independe do vaso, independe do substrato. O que vai contar aqui é quantas vezes você vai regar e a sua experiência no quesito de cuidar de Phalaenopsis, né? Porque você não pode ter um substrato muito encharcado. Se o seu substrato ele retém umidade, você não pode ficar regando todo dia, né? Você tem que maneirar a mão para que você possa entregar qualidade de cultivo para sua planta, porque para você ver floração, para você ver enraizamento e crescimento, tudo vai ter que estar alinhado, desde a luminosidade, as regas, né? Tudo vai ter que estar alinhado para que você possa ter um resultado bom aí, tá? E não pode esquecer da adubação. Eu vejo muita gente falando que o adubo não é necessário e tudo mais, mas a gente não tem como ter um monte de floração se você não está adubando as suas plantas. Algumas pessoas falam, eu vejo plantas nas árvores do meu condomínio, ninguém aduba e as plantas ficam bonitas. Eu passo na praça lá e vejo várias plantas amarradas nas árvores, ninguém aduba e as plantas ficam bonitas. Ali, quando ela está amarrada na árvore, ela está sendo adubada sim, tá? Ali morre um inseto e cai na raiz. Ali um pássaro faz um cocô e cai na raiz. Ali pega água de chuva. Então ali ela está sendo cuidada por Deus, muito melhor do que fosse cuidada na sua casa. Ali ela está tendo uma adubação diária, porque toda noite ela recebe um orvalho, todo dia uma folha cai, uma folha se decompõe. Então não vem achar que ela não está sendo adubada, porque ela está sendo adubada sim. E muitas vezes não, né? Ela sempre vai estar sendo mais adubada do que com os adubos que você usa em casa. Quando ela está amarrada numa árvore, na natureza, na sua casa não, mas na natureza, onde tem várias outras árvores, onde aparecem vários pássaros, onde tem bastante inseto, está acontecendo sempre uma grande adubação. E de adubos que a gente nem tem para oferecer em casa para essas plantas, tá? Não vai achando que ela tá lá na árvore, ela não está sendo adubada. Ela está sendo adubada, ela está sendo cuidada por micorrizas ali nas raízes, ela está sendo cuidada contra fungos, porque Deus, quando está cuidando de uma coisa, ele cuida muito bem. E quando essa planta está na natureza, essa planta está muito bem cuidada, muito bem adubada, regada, tudo na hora certa. Você vê, não chove todo dia e a planta não morre. A planta não recebe água todo dia, às vezes passa 6 meses sem receber. E tá ali bonita, né? Por quê? Porque quando a raiz dela está grudada na árvore, ela também está se alimentando ali da umidade, da seiva que passa na casca, né? Então sempre tem um orvalhozinho, sempre tem uma umidade para essa planta, porque a natureza é sábia, a gente não consegue reproduzir. Então é até uma falta de respeito você querer comparar e dizer que você não vai adubar na sua casa, porque na natureza essas plantas ninguém é adubada, sendo que a natureza cuida muito melhor do que você, tá? Se você plantar essa planta num vaso, no local que seja protegido, né, e você achar que não vai estar adubando porque na natureza ninguém aduba, a sua planta ela vai morrer sim, tá? Porque na natureza é muito bem adubado e muito bem cuidado. As plantas na natureza são mais bem adubadas, cultivadas, do que se elas estivessem na casa da gente, tá? Não vai cair nesse papinho de que na natureza ninguém cuida, porque cuida sim, tá? Você vê as plantas da mata, são todas lindas, todas bonitas. E aí é fácil você dizer que ninguém vai lá adubar, né? Mas existe alguém adubando sim, tá? Não é um ser humano, mas Deus, na sua infinita misericórdia, está lá cuidando dessas plantas sim. Porque as plantas estão na terra antes dos homens, né? Então alguém ia cuidar. Não é assim à toa que elas crescem, florescem sem nenhuma adubação não, tá? A natureza já tem a sua adubação própria. E é o que não vai acontecer na sua casa. Por mais que você tenha uma árvore no quintal e aí você joga a sua planta lá e você não vai pôr nada, na sua casa também ela vai padecer, porque não vai ter aí a quantidade de pássaros, a quantidade de insetos suficiente para estar adubando a sua planta, tá bom? Então, Phalaenopsis é muito prazeroso a gente ter. Eu mesmo, às vezes, quando eu estou gravando,
Eu chego aqui, eu tô aqui nesse orquidário todos os dias e quando eu tô gravando, eu vejo as plantas tão lindas, tão floridas, que às vezes eu até perco o raciocínio, porque eu acho esse local da minha casa muito bonito. Eu acho esse jardim de Phalaenopsis a coisa mais linda do mundo. Eu passo horas aqui só admirando essas flores. E aí, ó, quanto mais eu vou cultivando, mais flores vão aparecendo. E aí eu vou só percebendo o quanto que é gratificante ter um jardim pra gente apreciar. Dá um pouco de trabalho, a gente sabe que tem que passar fungicida, adubação, rega, cuidar disso tudo que eu falei, e a gente vai vendo que dá sim um pouco de trabalho. Mas olha a visão, quando você consegue ter tudo isso aqui na sua casa, florindo, crescendo, com saúde, tudo que você fez ao longo dos anos para conseguir tudo isso aqui, você se sente aí que não foi nada. Porque olha o presente que a natureza te dá. Né? O presente, ele é maior do que qualquer sacrifício que você possa ter tido aí para conquistar essas florações, para conquistar essas plantas bonitas, né? E tudo isso aqui é resultado de cultivo de anos, de um bom cultivo e resultado também dos cuidados que eu falei aqui nesse vídeo, tá? Lembrando que eu tô com muitas mudas, tá? De mudas variadas. Você que tiver interesse de aumentar o seu orquidário ou conseguir alguma outra planta para você, tá? Tem muda de Cattleya, de Dendróbio, de Denfal, de muitas mudas de Phalaenopsis. Eu mostro todas as cores que essas mudas vão vir, tá bom? Então faz um kitzinho aí, tá bem barato, me chama no 35 99211 0913 e também as adubações, as plantas, eu tô vendendo tudo, tá? Em um preço bem acessível para vocês aí. Me chama no 35 99211 0913, manda seu CEP e aí eu te mando as opções de plantas que eu tenho aí, de mudas, plantas grandes, Phalaenopsis espécie, adubação, material de cultivo, tudo aí à mão para vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, não esquece de deixar o like aí, tá? Tchau!